Queridos, abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, verso de número 16. Todos acharam? Amém ou não amém? Achou? Mais alguém? Procurando? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 16, diz o seguinte: E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos ler mais uma vez. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa, ministrando a tua palavra mais uma vez. Peço que a tua graça, que a tua unção flua nessa noite, nesse lugar. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente esteja sincronizada com a tua voz, e que seja uma noite, ó Deus, especial na tua presença. Fala conosco, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Queridos, às vezes nós não entendemos muito bem como que essa questão da unção funciona. E alguns de nós temos dificuldades quando se diz respeito à unção, em entender como que a unção funciona. Não dá para explicar exatamente, definir exatamente o que é unção. Porém, eu consigo perceber quando não há unção. Mas nem sempre a gente consegue definir exatamente o que é unção. Mas um exemplo fácil de como que a unção funciona, eu entendo que a unção, ela é a marca de Deus em nós. Amém? Eu entendo que a unção é um carimbo, é uma aprovação, é um atestado de parceria de Deus com a gente. E para ter um exemplo um pouco prático do que é a unção, se eu desligar esse microfone, estão me ouvindo aí atrás? A unção é mais ou menos isso. Ela pega aquilo que você tem e ela amplifica. Ela pega o que você tem, que é pequeno, e quando Deus entra em cena, aquilo que está aqui, Ele traz para cá. A unção funciona como isso no livro Portretado pelo Avivamento. Leonardo Ravenhill vai falar sobre isso, que a unção funciona como uma dinamite. Ela entra, sabe, quando o teu talento não pode fazer nada, quando o teu conhecimento, o teu estudo, a tua técnica não é suficiente para cumprir um propósito, a unção entra despedaçando tudo. Ela funciona como uma dinamite explodindo, sabe, a muralha, os ferrolhos. A unção é isso. E eu vejo nesse texto, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 19 do primeiro livro dos Reis?
Elias está vivendo um cansaço ministerial. Elias passou por umas provas, porque, gente, o profeta sofre. O profeta verdadeiro, não o profeta da conveniência, mas o profeta verdadeiro que cumpre a vontade e fala o que Deus manda, ele sofre consequências daquilo que ele mesmo profetiza. E Elias aqui, ele está passando por um desgaste. Porque ele profetizou que não ia chover, não choveu 3 anos e meio. Deus mandou ele para junto do rio, ele ficou no rio bebendo água do rio. Só que uma hora o rio secou. E Deus falou, agora vai para a casa de uma viúva. Peraí, já está com seca. E para a casa de uma viúva que não tem nada ainda. Quando chegou lá, a mulher só tinha um pouquinho de farinha. E aí ele falou, não, faz um bolo para mim, depois para você. Queridos, então ele começou a viver consequência daquilo que ele mesmo havia profetizado. E depois você sabe a história de quando ele enfrenta os profetas de Baal. E aí ele mata 450 profetas à espada. E de repente, depois disso tudo, ele se esconde numa caverna. Porque Jezabel mandou falar que ia acabar com ele. E chega uma hora que ele fala, Deus, para mim já era, já fui, cumpri o meu papel, eu quero vazar. Já deu para mim. E aí você sabe daquela conversa que Deus tem com ele, o que você está fazendo aqui? E ele fala, não, porque eu fui o único que não me curvei a Baal, eu fui o único que me mantive íntegro no meio disso tudo. E Deus fala para ele, Elias, o negócio é o seguinte, você não é o único, 7.000 também não se curvaram. Mas ok, você quer ir embora? Beleza, então tem 2 coisas para você fazer antes de eu te tirar daí. Eu vou te tirar daí. Você vai ungir a Jeú para ser rei, e você vai ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. O texto fala de 2 pessoas diferentes, mas de uma mesma unção. 2 pessoas diferentes, mas de uma mesma unção. A questão é que quando nós ouvimos certos termos como unção, a gente acha que a unção, ela só funciona para quem está no altar. E eu quero que você entenda que Deus não limitou a unção ao altar. Algumas pessoas, quando ouvem falar de unção, elas acham que a unção é para o pastor, é para o ministro de louvor, é para o músico, é para o missionário, é para quem tem um cargo dentro da igreja. Deus não limitou a unção a uma instituição. A unção vai além. Aqui eu vejo 2 pessoas. Ele vai dizer, você vai ungir o rei e você vai ungir o profeta. Eu quero que você entenda que a mesma unção que é dada ao pastor é dada ao policial. A mesma unção que é dada ao pastor é dada ao médico. A mesma unção que é dada ao ministro de louvor é dada ao comissário de bordo. A mesma unção que é derramada no missionário, ela é derramada para aquele que é secretário, para aquele. A unção flui, ela se movimenta. A unção não está limitada a um ambiente templocêntrico. A mesma unção que é derramada no pastor, ela é derramada no médico. Só que é o seguinte, a unção é a mesma, mas os chamados são diferentes. A unção é a mesma, mas as frentes de trabalho são diferentes. Mas o mesmo Deus que unge o ministro, ele unge o advogado. A mesma unção que é derramada sobre a dirigente do círculo de oração, ela é derramada sobre o irmão que está no estacionamento. A unção se movimenta, unge o rei e unge o profeta. Unge o rei, porque o rei vai trabalhar para que a visão do profeta se realize. É o natural
trabalhando para o espiritual. As coisas de Deus são interligadas. Jesus nunca separou o secular do sagrado, assim como nós não podemos separar uma coisa completa o outro. O seu trabalho completa o de quem está aqui em cima, o de quem está aqui em cima completa o seu que está aí, mas a unção é a mesma. Estamos em frentes diferentes, mas há uma unção. Oh meu Deus, você está entendendo isso? Como que é importante você entender o seu lugar no reino. Como é importante a gente entender. Nós gostamos de dizer às vezes que apenas um tem a unção e que o outro não tem. Não, querido, a unção ela é para todos. A unção não é apenas para aqueles que sobem no altar num dia de culto. A unção é para você que está no trabalho vendendo o seu imóvel. A unção é para você que está no trabalho administrando a sua empresa. A questão é a seguinte: quando a unção flui através de mim, eu trabalho de maneira diferente. A unção é para você que trabalha com artes. A unção é para você que trabalha com esportes. Porque a unção representa a marca de Deus em mim. Quando a unção se manifesta através da minha vida, eu vou fazer o meu trabalho de maneira diferente. E eu vou ser visto de maneira diferente. Porque tem um algo mais. Tem um algo mais. A unção vem para todos aqueles que se dispõem. Deus, Ele trabalha com propósitos e com missão. A unção não vem para aquele que não tem um objetivo na vida. Eu lembro quando o profeta foi ungir a Davi. Sei lá, você conhece essa história. História clássica na Bíblia. Que ele chega na casa de Jessé, Samuel chega lá e fala: eu quero ver os seus filhos. Ele mostra todos os filhos para ele. E ele chega e fala: não é nenhum desses. Acabaram seus filhos? Não. Tem um ainda. Que está lá, cuidando das ovelhas, está lá no pasto. Está lá trabalhando. Então, o profeta disse: eu vou sentar e vou esperar. Manda chamar. A unção só é derramada quando quem tem que ser ungido chega. Mostraram vários. E o profeta disse: não. A unção vem para aqueles que têm um objetivo. A unção vem com o endereço certo. A unção vem. Deus não desperdiça unção, mas ela vem na medida certa para uma obra específica. Eu quero que você entenda que o seu trabalho lá fora não é menor do que o nosso aqui. Porque o mesmo Deus que unge os pastores, Ele é o mesmo Deus que unge você. E outra coisa, você não precisa de um templo para pregar, quando Deus te deu um escritório, quando Deus te deu cliente, quando Deus te deu uma sala de aula, quando Deus te colocou numa empresa, ali é o seu púlpito, ali é a sua igreja, ali é a sua congregação, e você precisa de unção para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. As pessoas dão desculpas, elas acham que elas estão na igreja e que a unção é só para quem está pregando. Não. Você é a igreja aonde você estiver. Você é pregador aonde você estiver. Você entende o que Deus quer de nós? Deus quer que você faça a diferença no meio de uma sociedade tão corrompida e doida como essa que a gente vive hoje. Tudo que você for fazer no seu dia a dia, você deve ter em mente: Senhor, eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Eu preciso da tua unção para atender esse paciente.
eu preciso da tua unção para fechar essa venda. Eu preciso da tua unção para lidar com esse cliente que é tão difícil. Eu preciso da tua unção para lidar com essa turma que eu tenho que dar aula e que é complicado demais. Eu preciso da tua unção para conviver nesse ambiente. Eu preciso da tua unção para subir naquela operação policial que eu tenho que fazer. Eu preciso da tua unção. Ah, Senhor, eu preciso da tua unção para consertar aqueles carros que estão na garagem, tudo quebrado. Eu preciso. A unção, ela é para todos. Unge o rei e unge o profeta. Agora, interessante que nós vemos aqui rei e profeta. E em Apocalipse vai dizer que ele nos fez reis e sacerdotes. Nós temos a unção do rei e temos a unção do sacerdote. Porém, o rei que há em mim, ele sempre tem que estar submisso ao sacerdote que há em mim. Eu vou repetir. O rei que está em mim, ele tem que estar submisso ao sacerdócio que está em mim. O rei governa, o rei administra, mas o sacerdócio entra na glória. O sacerdote me faz entrar na presença dele. O sacerdote, o meu chamado, quando ele diz vocês são sacerdotes, ele está dizendo não há mais separação entre mim e você. Você tem acesso à minha presença a hora que você quiser. Ele nos fez reis e sacerdotes. Sabe, queridos, Deus te ungiu para uma obra específica. Você tem um talento, mas o teu talento não é suficiente. Talento, ele não é nada se você não tiver a unção de Deus sobre a sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida, o que vai fazer o teu talento ter um diferencial, é a marca de Deus em você. É quando as pessoas enxergarem no dia a dia, através das coisas que você faz todos os dias, do seu trabalho, é que a tua vida, ela é uma vida diferente. De que há um diferencial em você. E algumas pessoas não vão conseguir discernir o que é esse diferencial. Mas você sabe o que é esse diferencial. Não tem quem anda com Deus pega o jeito dele. Quem anda com Deus pega o sotaque. Pedro andou com Jesus, mesmo ele estando naquela rodinha, falaram, você é um dos 12. Não? É. Você se comporta como ele. Você fala como ele. Você anda como ele. Não tem como. Quem andou com Deus não consegue viver longe. Por mais que você tente. Então quem anda perto dele pega o jeito. E aí Deus te colocou no lugar onde você está, a profissão que você tem, na empresa onde você trabalha, os clientes que você tem, os pacientes que você atende. Todos nós temos lugares, um lugar onde exercemos influência. Todo mundo aqui, sem exceção, tem alguém que te ouve. Todo mundo aqui exerce influência em alguma área. É fazendo a unha da sua vizinha. É o melhor amigo na escola, é o colega de trabalho. Todos nós exercemos um lugar de influência. E aí Deus te ungiu para que você estivesse nesse lugar, para que nesse lugar a glória dele se manifeste. Meu Deus, eu não tenho uma palavra longa hoje. Eu já vou terminar, eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Queridos, Jesus, quando desfilou com a cruz, quando ele carregou a cruz na Via Dolorosa, a Via Dolorosa, quem foi em Israel, pôde ver isso de perto.
a Via Dolorosa, ela é um centro comercial. E na época era muito mais intenso. Tudo funcionava ali na Via Dolorosa, onde estavam as empresas, os escritórios, as oficinas, as clínicas, as lojas, as grifes, tudo acontecendo naquela avenida, que depois veio se chamar Via Dolorosa. E Jesus escolheu porque Ele traçou todo o plano, Ele decidiu carregar a sua cruz num centro de maior movimento secular e comercial da época. Porque Ele estava dizendo, se você quer ser como eu, carregue a sua cruz no seu dia a dia e no ambiente secular, aonde você trabalha. Ele carregou a sua cruz no meio de um mercado, no meio das empresas, para Ele dizendo, eu quero que, como eu estou passando por aqui, para concluir aquilo que eu comecei, eu quero que os meus seguidores façam a mesma coisa. Eu quero que aqueles que decidiram seguir a mim, peguem a sua cruz, e aí eu quero que você entenda o seguinte, a tua cruz não é, a gente sempre fala cruz, a minha cruz é o meu problema, a minha cruz é a minha sogra, a minha cruz é o meu chefe. Não, olha querido, vamos abrir a mente, a cruz representa a marca de Cristo em mim. A cruz representa, eu não vou me envergonhar da cruz no meio do comércio, no meio do mercado, no meio das empresas, no meio dessa loucura toda de business. Eu vou carregar a minha cruz na empresa onde eu trabalho, na escola onde eu estudo, na loja onde eu trabalho. Eu vou carregar a minha cruz no centro, ou no mercadão, sabe? Eu vou carregar a minha cruz. Deus quer que a marca dele esteja em você. Deus quer que você carregue a sua cruz no ambiente onde Ele te colocou. Deus quer que você carregue a sua cruz. Não que você seja uma vergonha para o Evangelho, mas que você não tenha vergonha da cruz. Que você não tenha vergonha da cruz. A mesma cruz que carregamos na igreja, precisamos carregar nos lugares seculares. Eu já falei isso aqui uma vez. Que o mover aumenta da porta para fora. Não é, pastor Caio? As águas que Ezequiel viu saindo do templo, elas ficavam mais profundas da porta do templo para fora. Por mais seja o movimento que a gente possa viver aqui dentro, por mais que seja o arrepio que você sinta aqui, por mais que seja a celebração que você viva aqui dentro, não passa de água no pé. E tem muita gente que está acostumada a viver com água na canela, que ela não quer se arriscar nos lugares profundos. Então tem gente que vem para a igreja só para molhar o pé. Tem gente que vem para a igreja para dar uma olhadinha no pé, mas ele não quer largar a corda lá fora, sabe? E Deus está convidando você para ir mais profundo. Ele está dizendo o seguinte: é lá fora que você precisa ser igreja. É lá fora que você precisa brilhar. Deus quer levantar pessoas aqui para trabalhar, para pegar presidência de empresas multinacionais. Deus quer levantar artistas aqui cheios do Espírito Santo para invadir os cinemas, as televisões. Deus quer levantar atletas aqui para invadir os centros de treinamento, os estádios, as quadras. Isso, Deus quer levantar. A gente precisa invadir esses lugares. O problema da igreja é que às vezes o nosso preconceito nos impede de cumprir o chamado.
Na década de 30, a igreja evangélica disse que o cinema era do diabo. Aí jogou na mão do diabo aquilo que não era dele. Aí para pegar de volta o preço é muito mais alto, o caminho é muito mais longo. Lembra? Teve a época que a televisão era do diabo. Querido, a questão é o seguinte, depende de você. Você pega o teu telefone, você pode usar para Deus ou usar para o diabo. A sua televisão, existe um negócio chamado controle remoto. Que controle, você decide o que vai entrar na sua casa e o que não vai entrar na sua casa. Não vem com essa parada que o capeta tentou, não. É você que tem o controle. A sua consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. Então não vem com essa de que eu fui influenciado. Não, Deus te chamou para influenciar. Senão você não passa de um Sansão, cheio de força, cheio de talento e moralmente fraco. Sansão, criado para ser um governador, acabou como um palhaço. Você precisa decidir ser forte. Você precisa decidir carregar a sua cruz. Você precisa decidir, de uma vez por todas, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do nome de Jesus. Eu não me envergonho de carregar a cruz no meio do mercado de trabalho. Eu não me envergonho de carregar a minha cruz no meio daquela chapa quente que eu trabalho, onde eu estudo, onde eu frequento. Eu não me envergonho do Evangelho. Uou! Deus está falando com pessoas aqui. E você tem que entender que uma pessoa ungida, ela sempre vai fazer a diferença. Sabe aquelas coisas, sabe aquela hora que você fala assim, eu não sei como que eu fiz aquilo, mas foi feito. Gente, tipo assim, eu estava numa situação complicada e eu sabia que não ia conseguir fazer, mas de repente, eu fiz. A unção entra em cena nessas horas. Agora, aquele que tem intimidade com Deus, e ele sabe que a unção de Deus está sobre a vida dele, ele não se intimida diante de gigante. Ele não se intimida. Davi já tinha sido ungido. Ele foi ungido e voltou para o pasto. Matou leão, matou urso, adorava a Deus, até que um dia ele vai visitar os irmãos, e você conhece a história, e os irmãos estavam com medo de um gigante chamado Golias. O exército de Israel com medo de um gigante, que todo dia vinha de manhã e de noite falar com eles, amanhã a gente vai acabar com vocês. Amanhã não tem homem para me encarar aí não, todo dia ele vinha de manhã e à tarde, como é que é, cambada de frouxo, esse exército aí não tem homem não. Aí chega Davi lá para levar um lanche para os irmãos, e já chega de, peraí, quem esse cara pensa que é? E todo mundo, cala a boca, Davi, vai embora, Davi. Os irmãos, né? Os irmãos de Davi ficaram com raiva dele. Tu veio aqui para zoar da gente, né? Vai lá cuidar de ovelha, rapaz, sai fora daqui, tu veio aqui para tirar onda com a nossa cara, né? Não, cara, quem ele pensa que é para se levantar contra o exército de Deus vivo? Porque é o seguinte, durante 40 dias o assunto do exército de Israel era Golias. Era Golias no café, Golias no almoço, Golias no lanche da tarde, Golias na janta, Golias para deitar, Golias para acordar. Eles só falavam de Golias, viu o tamanho da espada dele, viu o tamanho do escudo dele, viu o tamanho do pé do cara, viu o tamanho da mão do cara, viu o tamanho... Tem gente que é assim, fala do Golias da hora que acorda, da hora que dorme. O médico disse que não vai dar certo, porque não sei o que, a crise está grande, não vou conseguir, vou falir, vou quebrar, vou morrer. Ele só fala da desgraça, da hora que acorda, a hora que vai dormir. Ele louva, Golias está num pedestal. Falta pouco ele vai dizer, ô Golias. Davi chega naquele cenário, ele não fala uma vez em Golias. Ele só fala, meu Deus é poderoso. Meu Deus é forte. E quem ele pensa que é, pá? Que não sei... Aí Davi falou, eu vou lá, eu vou encarar esse cara. Golias era um profissional de luta, cheio de experiência. Davi era um ungido.
Davi não tinha espada. Davi tinha uma tiradeira da Tecão, sabe? Morava no Morro do Juramento, eu tinha uma tiradeirazinha. Eu gostava de querer ficar derrubando calango. Não acertava um, era ruim de mira, mas ficava lá tentando. Então pegar goiaba no pé assim da vizinha com a tiradeira. Davi chega, vai lá no rio, pega 5 pedrinhas, das 5 ele usou uma e foi logo a primeira. Aí chegou lá e falou, olha só, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com todo o teu sete aí montado, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pega uma pedrinha, coloca na funda, gira, gira, gira e pô, no quengo de Golias. Na batalha de ungido e um profissional, o ungido sempre vai ganhar vantagem. O ungido sempre vai levar. Então, existe uma diferença. Existe uma unção que Deus deseja derramar para esse tempo específico, para essa geração hoje que está se formando, que estão nas faculdades, que estão no meio dos esportes, das artes, que estão... Deus quer derramar uma unção sobre a sua vida hoje, uma unção nova. Para você invadir o mercado de trabalho. Amém, gente? Vocês estão entendendo essa palavra? A mesma unção que ela está aqui no altar, ela está fluindo para a tua vida. E tudo que Deus faz tem um objetivo. Tudo é para que a glória dele seja manifesta. É para que o reino dele seja expandido. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. E olha o que diz, antes de orar, eu separei 2 trechos aqui que diz o seguinte. Davi foi ungido na adolescência. E 22 anos depois, ele assumiu o trono. Deus está te levando por um caminho. Porque Deus nos unge para cada momento da nossa vida. Mas existe um caminho onde coisas novas vão romper na sua vida. Mas que o tempo está no controle de Deus, para que certas coisas aconteçam na sua vida. Agora, o que você precisa entender é que aonde você estiver, independente da fase que você esteja vivendo na sua vida, há uma unção disponível para você. Deixa eu perguntar aqui. Quantos ministros de tempo integral nós temos aqui? Vocês não entenderam a mensagem. Quantos ministros de tempo integral nós temos aqui? Se você serve a Deus, se você já recebeu Ele como teu Senhor e Salvador, se você tem servido para o reino dEle, você é um ministro em tempo integral. Nós somos ministros em qualquer lugar que nós estejamos. Eu sou um ministro advogado, eu sou um ministro corretor, eu sou um ministro músico, eu sou um ministro... Então eu vou perguntar de novo, quantos ministros de tempo integral nós temos aqui? A gente não separa, sabe? Aquilo que eu falei de separar o secular do sagrado, não tem essa. Nós somos um só. Nós pertencemos ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 27, diz assim: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção vos ensina todas as coisas. A unção vos ensina
todas as coisas. Coisas que você às vezes não consegue resolver, ou sabe, de repente, aquilo que eu falei, é o de repente de Deus que acontece. Situações que estão enroladas na sua vida, de repente você olha, fala: Senhor, eu preciso da tua unção para resolver isso aqui. Eu preciso que o Senhor me dê graça. Eu preciso que o Senhor me ilumine. Eu tenho certeza que há um óleo sobre a minha vida. Querido, alguma coisa vai começar a acontecer. A unção te ensina. A unção vai te ensinar a lidar com pessoas que você não consegue, conviver, ou tem dificuldade, com tarefas que você tem dificuldade de desenvolver. Não estou dizendo que a unção substitui a competência, não. Porque tem gente que descansa na unção. Não existe unção que justifique um despreparo. Assim como também não justifica ser muito eficiente no que faz e não ter unção nenhuma. As duas coisas precisam caminhar juntas. Em tudo que você colocar a mão para fazer, Deus deve ser visto na sua vida. Eu vou repetir. Em tudo que você for fazer, Deus deve ser visto na sua vida. Nas tarefas comuns do dia a dia. E a Bíblia vai dizer também na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que você vá bem em todas as coisas. Deus quer que haja um equilíbrio na sua vida. Deus quer trazer um senso de equilíbrio e de organização e de ordem na tua vida. Porque já viu pessoas que elas são bem-sucedidas de um lado, mas péssimas em outro. Tem gente que está vivendo o céu numa área da vida e o inferno numa outra área. E Deus quer trazer um equilíbrio sobre a sua vida. É o desejo de Deus que você vá bem em todas as áreas da sua vida e que tenha saúde. Gente, esse negócio de saúde é complicado. Por que homem tem dificuldade de se cuidar mais do que mulher? Estou pregando para mim agora aqui, hein, gente? Não é verdade? Porque não adianta a gente pedir ministério para Deus e não ter um corpo para cumprir o ministério. Estou falando sério. Eu preciso me preparar fisicamente para aquilo que Deus quer fazer espiritualmente. Estou falando, eu sou o primeiro da fila. Mas vou repetir. Eu preciso me preparar, e guarda isso para você. Eu preciso me preparar fisicamente para aquilo que eu estou pedindo para que Deus faça espiritualmente. Me abençoa, me leva para as nações, usa a minha vida. Colesterol alto, não anda direito, todo lanhado na vida. Estou pedindo: Deus me leva, Deus me usa, Deus me vai fazer. Eu vou usar esse vaso todo zoado para me dar problema lá no meio do caminho. Aí está mandando para quer pregar na Amazônia. Tá, vai pregar na Amazônia. Chega lá, pega uma ziquezira e fica enrolado lá. Deus quer que a gente vá bem em todas as áreas da nossa vida e que tenhamos saúde. Vamos ficar em pé? Oh, meu Deus. Eu quero orar por todos aqueles que acreditam que podem viver um tempo novo no seu trabalho. Talvez o seu trabalho seja a sua via dolorosa. Sabe? Ah, como é difícil o ambiente onde eu trabalho. Como é difícil conviver, ou como é difícil me manter íntegro no ambiente onde eu trabalho. Como é difícil eu não ceder, eu ter que o tempo todo ficar me vigiando para não ceder às pressões no ambiente onde eu trabalho. Como é difícil. Jesus carregou a cruz na via dolorosa. E nós precisamos carregar a nossa.
E carregar a cruz é não ter vergonha do nome dele. É que em nós seja visto a marca dele na nossa vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, você que achava que a unção era só para quem está no altar. E agora você entendeu que a unção, ela é para todos. A unção é para todos. E Deus está ungindo pessoas para, sabe, para invadir as empresas. Há uma unção nova para ser derramada sobre a tua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para a gente estar orando. Você que tem encarado lugares difíceis. Não estou aqui falando só para quem tem ministério dentro da instituição, igreja, não. Estou falando aqui para todos, é para o policial, é para o médico, é para o atleta, é para o advogado, é para o engenheiro, é para o administrador, é para todos aqueles que reconhecem e falam: Senhor, eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Vem trazer a tua profissão até Ele. Você vai falando: Senhor, amanhã eu tenho que voltar para aquela minha via dolorosa. Mas eu não abro mão da tua cruz. Eu não abro mão da tua cruz. Me dá graça, me dá sabedoria. Começa a falar com Ele agora, que a tua luz possa ser vista em mim. Que a tua unção possa ser sentida na minha vida. Que a tua presença seja vista na minha vida. Ó Senhor, que eu seja um reflexo da tua glória, Senhor. Que eu seja, Deus, um representante, ó Deus, que não traga vergonha para o teu nome, mas que eu seja alguém, ó Deus, que eu seja alguém cheio da tua presença, que eu possa, Deus, te representar. Que a tua glória possa ser vista através das minhas atitudes, através das minhas palavras. Eu agora entendo que a unção é para a minha vida.